Shalom, eu sou o pastor César Augusto, estou aqui para responder uma pergunta que me é frequente. Como explicar Gênesis 1:26, quando esta escritura está usando a pluralidade e afirmamos não existir mais de uma pessoa na divindade? Em Gênesis 1:26, a escritura é clara em dizer: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. A pergunta é: teria mais alguma pessoa na divindade além do próprio Criador? E nós vamos responder esta pergunta não através do que ensinou o Catecismo da Igreja Católica ou o compêndio da teologia que os teólogos evangélicos herdaram do catolicismo, mas vamos responder esta pergunta com a Bíblia. A Bíblia responde às perguntas da Bíblia. Se você continuar a leitura em Gênesis 1:27, você verá que esta citação do plural, façamos, se torna singular no verso 27. E criou Deus o homem conforme sua imagem e semelhança. Não mais está no plural. Então, como explicar? Se nós percebermos, nós vamos ter a compreensão clara que antes de Deus criar o homem, Deus tinha uma hoste celeste, tinha anjos, tinha arcanjos, tinha querubins e, sobretudo, nós podemos usar a pluralidade quando às vezes nós falamos conosco mesmo e nunca usar apenas referindo-se a uma suposta pessoa a mais na divindade. Por exemplo, um rei disse: nós vamos governar. Um governador disse: mas quem é que vai governar? Não é ele? Então preste atenção que quando Deus diz façamos, ele estava conversando, como sempre você vai ver nas Escrituras, sempre com a hoste celeste. Mas quando vai executar, aí é ele, então a execução é dele. Por isso no verso 27 vem para o singular: e criou Deus o homem. Não está mais no plural, senão teria que ser: e criaram os deuses o homem. Isto faria com que a Bíblia chocasse. Primeiro, não há mais de uma pessoa na divindade. Deuteronômio, capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou e mais nenhum Deus comigo. Esta escritura de Gênesis, capítulo 1, verso 26, deve combinar com o restante da Bíblia. Você vai para o livro do profeta Isaías, no capítulo 45, Deus responde esta pergunta. O verso 11 diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai, pergunte a Deus, não pergunte a teólogo. Perguntai-me acerca das coisas futuras e demandai-me acerca dos meus filhos. Olha como é que a pergunta está sendo feita. Acerca das obras das minhas mãos. Não pergunte a teólogos e não acredite em mente viciadas que estão aí acreditando em mais de uma pessoa na divindade. Verso 12 de Isaías 45. Eu fiz a terra, plural ou singular? E criei nela o homem, plural ou singular? Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. No capítulo anterior, 44, verso 6, novamente o Senhor diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Então, não acredite em mais personalidades na divindade, porque a Bíblia não exprime tal conceito. No capítulo 6 do profeta Isaías, eu estou citando Isaías, você que está me assistindo,
é bom que entenda. Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Isaías resume a Bíblia, eu estou resumindo esta explicação para você, dentro do livro de Isaías. No capítulo 6, no verso 1º do livro do profeta Isaías, Isaías tem uma visão, e ele vê um trono e um assentado no trono. Você não tem na Bíblia esta visão de 3 tronos ou de 3 pessoas assentadas no trono. Veja, um trono e um assentado no trono, e novamente vai se aparecer a pluralidade. Veja, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins tinham cada um 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam santos uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No verso 8, veja só que ele viu o Senhor assentado sobre um alto trono. Depois ouvi a voz do Senhor que dizia: quem há de ir por nós? Eu pergunto, com quem Deus estava falando? Se só havia um trono e um assentado no trono, com quem ele estava falando? Não eram os serafins que estavam ao seu lado? Então fica claro que quando Deus usa a pluralidade, como eu dei o exemplo, nós vamos criar, nós vamos governar. Você vai ver que ele está falando com seus anjos, porém, quando ele vai executar, ele executa sozinho. Que Deus te ajude a compreender estas escrituras. Se você gostou da explicação, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e Deus te abençoe.